Olá, pessoal! Chegamos então ao fim da estática do corpo extenso. Eu gostaria de discutir com vocês alguns detalhes que, eu já vou adiantar, aparecem pouco nos vestibulares, mas a gente está aqui para estar preparado para qualquer prova. Então, vamos discuti-lo. Eu gostaria de mostrar para vocês o caso do tombamento. Um corpo tomba quando a linha de ação da força-peso ultrapassa a extremidade da base do corpo. Como assim? Veja só, nós temos aqui a linha de ação do peso. Nessa primeira situação, ela ainda não atravessou a extremidade do corpo, portanto, nós temos ainda a estabilidade. No entanto, nesse segundo caso, eu inclinei ainda mais esse plano e a linha de ação da força-peso ultrapassou a extremidade do corpo. Sendo assim, o corpo vai tombar. Beleza? Então é isso que você precisa lembrar. Quando a linha de ação da força-peso ultrapassa a base do corpo, ele tomba. Antes disso, ele mantém a estabilidade. Você pode notar aqui nessa figura, nessa ilustração, que a resultante das forças que o solo aplica no corpo, ela vai se deslocando até chegar na extremidade do corpo. Isso para tentar manter o equilíbrio ali do peso, ok? Mas ela não consegue ir além da extremidade da base do corpo. Por isso, quando o peso ultrapassa esse ponto, o corpo tomba. A pergunta é: qual a máxima distância que a força R pode se deslocar? Obviamente, até a extremidade da base, para manter o equilíbrio, beleza? E o escorregamento? Uma situação um pouco diferente, né? Essa aqui vocês já estudaram várias situações. Então, um corpo começa a escorregar quando a força resultante sobre ele é diferente de zero. É isso que você precisa lembrar. E aí, então, a gente poderia pensar numa situação. Tenho aqui um corpo, vou aplicar uma força F nele, tem uma força de atrito estática. E aí, então, a força F é ligeiramente maior do que a força de atrito estático, o corpo entra em movimento e o atrito passa a ser o atrito cinético. Nós poderíamos então fazer uma comparação entre o tombamento e o escorregamento. Eu duvido que você já estudou esses conceitos, né? Se você não é meu aluno, eu queria que você deixasse aí nos comentários se você já viu ou não essa comparação. Atenção! Tombamento versus escorregamento. Se a força aplicada no corpo extenso for em uma extremidade, o corpo pode escorregar, mas também pode tombar. Pergunta: o que ocorre primeiro? Ele tomba ou escorrega? Ele escorrega ou tomba? Na iminência do tombamento, a força resultante que o solo aplica no corpo atua na extremidade direita do corpo. Porque eu vou estudar esse caso aqui com vocês. Ó. Temos um corpo, força-peso atuante nele, e eu vou puxar esse corpo aqui por essa extremidade, beleza? E aí então a força normal, né, ou a resultante das forças que o corpo aplica já com atrito, né, normal e atrito, está lá na extremidade direita do corpo, isso porque eu estou puxando ele para a direita, ok? E aí então nós podemos pensar, o que precisa acontecer para o corpo escorregar? Vê se você concorda comigo. Essa força que eu estou aplicando precisa ser maior que o atrito. Beleza? O atrito é μ vezes normal. Então a força que eu preciso aplicar tem que ser maior do que μ vezes normal para eu conseguir que ele escorregue. A normal é igual ao peso, logo a força que eu preciso aplicar precisa ser maior do que μp, ok? Se isso acontecer, o corpo escorrega. Agora, e para o corpo tombar? O que precisa acontecer?
Bom, o momento da força F, que vai tentar fazer o corpo girar nesse sentido aqui, precisa ser maior do que o momento da força peso, que tenta fazer o corpo girar nesse sentido aqui, ok? Quem que é o momento da força F? Bom, nós vamos lembrar que o momento é força vezes distância e que, se nós considerarmos o ponto fixo, ponto de giro, esse aqui onde nós temos a normal e a força de atrito aplicadas, nós teremos que a força F está a uma distância h e a força peso está a L sobre 2, tá? Se eu considerar aqui a base do corpo aqui, ó, seja L, isso aqui está na metade da base, beleza? Sendo assim, o momento da força F é F vezes H e o momento do peso é PL por 2, PL por 2, ok? Sendo assim, a força precisa ser maior que PL por 2H, passando esse H dividindo, beleza? E aí, o corpo tomba ou escorrega primeiro? Essa era a pergunta a ser respondida. A gente já sabe o que a gente precisa fazer para o corpo escorregar, a gente já sabe o que a gente precisa fazer para o corpo tombar. Então, comparando as equações, nós temos, se o μ, que está multiplicando o peso aqui, ó, for maior, ou melhor, desculpa, for menor que L por 2H, que também está multiplicando o peso aqui, ó, L por 2H, beleza? O corpo escorrega e depois tomba. Veja, se o μ for pequenininho, é fácil do corpo escorregar. Então ele vai escorregar e depois vai tombar. Ele segue, escorrega e depois tomba, beleza? Agora, se o coeficiente de atrito for maior do que L por 2H, o corpo tomba primeiro e depois escorrega, beleza? Então, seria uma situação mais ou menos assim, ó. Eu empurro o corpo aqui, escorrega e depois tomba. Ou tomba e depois escorrega, beleza? Essas são as situações que vocês vão se deparar em relação a este problema. É muito específico, galera. Muito específico mesmo, tá? É isso que eu queria discutir com vocês em relação à estática do corpo extenso. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me procure e a gente conversa. Ótimo estudo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.